Jó. Quero fazer a leitura antes de qualquer coisa, antes de avançar bastante, antes de começar a explicar bastante coisa. Livro de Jó, capítulo 4, versículo 14 a 16. Quero fazer a leitura. Isso está lá, eu quero fazer a leitura. E para que a conexão possa ficar muito bom, muito estável, peço que estejam a comentar, a meter coração, peço vossos corações, peço vossos comentários para que possamos manter a conexão estável. Amém? Jó capítulo 4. Jó capítulo 4, no versículo 14 a 16. O que a Bíblia diz? Jó capítulo 4, versículo 14 a 16. O que o versículo diz? A Bíblia diz o seguinte: sobreveio-me o espanto e o tremor. Ok? Temos espanto e tremor. E todos os meus ossos estremeceram. Uau! 15. Então um espírito passou por diante de mim e fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Quando a Bíblia fala aqui dos cabelos da minha carne, não é esse cabelo aqui, são pelos. Quer dizer, é aquilo que nós chamamos de arrepios. Vamos? 16. Parou ele, mas não conhecia a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos e, calando-me, ouvi uma voz que dizia: vamos acabar aí. Amém. Aleluia. Jó 4, 14 a 16. Amado, falando do medo, devem saber que nós aqui na sociedade conotamos o medo como uma sensação. Digamos que o medo é uma sensação, é para tu sentir medo. Por exemplo, as pessoas falam, até dizem que eu estou a sentir medo porque conotamos o medo como uma sensação. Mas entenda, amado, o medo não é apenas uma sensação. O medo é um poder espiritual que o inferno usa. O medo é um poder espiritual. O medo não é como nós conotamos isso aqui na sociedade, que estou a sentir. Não. O medo é um poder espiritual. O medo é uma sensação, não é uma sensação normal. Alguém está a perceber isso aí? O medo é um poder espiritual. O medo é um estado espiritual. Alguém percebe isso aí? Quando eu explicar mais fundo, há de perceber, há de entender como é que o medo é um poder e como é que o medo é um estado espiritual. Vamos um bocadinho para poder me entender melhor. No versículo que nós lemos aqui na Bíblia, a Bíblia fala no livro de Jó aqui, capítulo 4, versículo 14 a 16, a pessoa que está a falar aqui é o amigo de Jó. Esse amigo de Jó chama-se Elifaz. Elifaz, ele teve o medo e ele nesse versículo apresenta algumas coisas constitutivas do medo, que é o quê? Ele sentiu uma voz, ele viu uma imagem e ele teve arrepios, porque geralmente o medo traz esses tipos de coisas todas. Então ele viu uma voz, sentiu as coisas e teve arrepio no seu corpo. E isso tudo gerou nele um medo. E aqui eu estou a te dizer que o medo não é apenas sensação, o medo é um poder, o medo é um estado espiritual, pelo qual Satanás passa, o mundo do inferno passa para poder, ponto 1, realizar seus planos, ponto 2, nos colocar fora da segurança de Deus. Eu disse, ponto 1 é realizar seus planos, ponto 2 é colocar-nos fora da segurança de Deus. Amado, quando nós abrimos a Bíblia,
nós vamos ver que pela primeira vez que o homem teve medo é no Gênesis. Por quê? A Bíblia diz que Adão pecou, comeu a fruta, e quando Deus veio falar com Adão, Deus chamou Adão, Adão. Adão disse a Deus, porque Adão estava a se esconder, disse a Deus, sim, eu ouvi a tua voz, mas eu me escondi porque eu tive medo. É pela primeira vez que na Bíblia fala-se da palavra medo. Então, o que isso quer dizer? Que pela primeira vez que a palavra medo foi mencionada na Bíblia é quando o homem saiu da presença de Deus. Por quê? Porque o medo é a sensação da ausência da presença de Deus. Quer dizer que o medo é a primeira sensação que o homem teve quando se desligou da presença de Deus. O medo é a primeira sensação que o homem teve quando ele se descolou da aliança que ele tinha com Deus. O medo foi a primeira sensação que o homem teve quando saiu da proteção de Deus. O medo foi a primeira sensação que o homem teve quando quebrou o que lhe cobria, quando quebrou o que fazia a sua segurança, quando perdeu o que Deus havia lhe dado, que era o quê? Que era a autoridade. O medo foi a primeira sensação. O medo foi a primeira sensação que o homem teve quando caiu na armadilha de Satanás, quando caiu nos planos de Satanás. Será que meus filhos estão a me acompanhar aqui? Será que algumas pessoas já estão a começar a entender aos poucos? Quer dizer que quando o homem caiu no plano de Satanás, a primeira coisa que ele sentiu era o quê? Era medo. Por quê? Porque ele saiu da segurança de Deus. Ele saiu da mão de Deus. Ele saiu da proteção de Deus. Quer dizer que o medo é a atmosfera da insegurança espiritual. Escreve essas coisas que eu estou a falar. Amado, essas coisas que estou a dizer é muito capital. Escreve isso aí. O medo é a atmosfera da ausência da presença de Deus. Essa atmosfera aí. Amém? É a atmosfera da insegurança espiritual. O homem ficou fora da presença de Deus. O homem ficou inseguro espiritualmente. O homem pensava que estava a fazer o certo para ser como Deus, mas aliás, o que ele fez quebrou a proteção de Deus, lhe colocou numa atmosfera favorável para Satanás ditar as coisas que devem acontecer na vida dele. Quer dizer, o medo é essa atmosfera ali. O medo é essa atmosfera que dá a Satanás a legitimidade de operar como Deus na tua vida. Porque Deus já não tinha a legitimidade de operar como Deus na vida de Adão. Por quê? Porque Adão disse que eu ouvi a tua voz e eu senti medo. Ele sentiu medo porque ele operou alguma coisa que quebrou a legitimidade de Deus de operar na sua vida e que deu a legitimidade a Satanás de operar na sua vida. Quer dizer que o medo é a atmosfera, é a sensação que legitima a ação de Satanás na tua vida. O medo legitima a obra dos demônios na tua vida. O medo legitima a obra do inferno na tua vida. O medo é a atmosfera que legitima o poder da feitiçaria para trabalhar na tua casa. O medo é a sensação que legitima o poder da enfermidade de trabalhar na tua vida. O medo é esse poder que eu quero chutar na tua vida nesse culto. La broche de brocamazinte. O medo é esse poder que eu quero chutar. Ebracazuta bez bababababá. Esse poder que eu quero chutar na tua vida, que eu quero chutar no teu destino. Eu estou a falar com meus filhos. O medo é esse poder que eu quero remover do teu destino nesse culto.
Será que se você me dar 3 vezes amém aqui, está a começar já, oh my God. Se você me dar 3 vezes amém aqui, você manda teu amém, ai, já está a acontecer. Já está a acontecer. Se você escrever eu recebo, já está a acontecer. Se você escrever eu recebo, já está a acontecer. Se você escrever eu recebo, já está a acontecer. Se você escrever opera, meu Pai, ou o meu espírito já começa a operar na tua vida. O meu espírito, estou a dizer meu espírito, estou a falar do meu espírito. O espírito que está sobre mim, o espírito que está sobre mim vai já começar a operar. Aleluia. O medo é essa sensação, essa atmosfera que legitima a ação de Satanás dentro da tua vida. Aleluia. 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 Escuta-me. Amado, você entendeu que pela primeira vez que o homem teve medo é porque saiu da atmosfera de Deus. E tem que saber que o homem é um espírito que não pode viver sem uma atmosfera. Escreve isso aí. O homem é um espírito que não pode viver sem uma atmosfera. Ah, my God. O ser humano é um espírito que não pode viver sem uma atmosfera. Porque o ser humano não é corpo, não é alma. O ser humano é um espírito dentro de um corpo, tendo uma alma. Você é um espírito dentro de um corpo, tendo uma alma. Joel El Shaddai é um espírito dentro desse corpo, tendo uma alma. Você é um espírito, o verdadeiro você é espírito. João 6:63 disse que as palavras que vos disse são espírito e vida. E que quando você desce um pouco, você entende que a palavra diz que porque no homem é o espírito também que vivifica. Quer dizer, o verdadeiro você é o espírito. E você é um espírito dentro de um corpo, tendo uma alma. Está bem claro? Sim, está bem claro. Então, você entenda que o homem é um espírito que não pode viver sem atmosfera. Por quê? Porque o homem é um espírito que foi criado dentro de uma atmosfera. Que atmosfera? No Gênesis, a palavra diz o seguinte: façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Quer dizer o seguinte: Deus, para criar o homem, ele estava dentro de uma atmosfera. Quer dizer que o homem foi criado dentro da atmosfera divina. O homem não foi criado na terra, o homem foi criado na presença de Deus. Entre parênteses, o homem foi criado no céu. Quer dizer que no Gênesis capítulo 1, Deus criou o homem na sua presença. No seu versículo 26, Deus criou o homem na sua presença. E no capítulo 2, Deus formou o homem com pó da terra. No capítulo 1, Deus criou o espírito do homem. É por isso que a história da criação do homem está contada em 2 capítulos. Capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis. Porque no capítulo 1, Deus criou o verdadeiro homem, que é o espírito. E no capítulo 2, Deus formou com o pó da terra o corpo que o homem deveria viver. E Deus veio, no capítulo 2, criar contato, colocar o espírito no corpo. Então, esse espírito, quando entrou no corpo, o contato do espírito com o corpo criou alma. É por isso que a alma é o ponto de contato entre o espírito e o corpo. Está claro? Sim, está claro. Então, esse homem que está nesse corpo foi criado dentro de uma atmosfera. O homem foi criado dentro da atmosfera, que é o quê? A atmosfera da presença de Deus. E tem que saber que na natureza nada pode viver fora daquilo pelo qual foi criado. Repito para entender melhor. Aqui na Terra, nada pode viver fora daquilo que foi criado. Por exemplo, os peixes foram criados aonde? Nas águas. Então é impossível para um peixe sobreviver fora das águas.
quando você tira peixe da água, peixe faz o quê? Peixe morre. Por quê? Porque o peixe foi criado nas águas. O peixe vem de onde? Das águas. Está a perceber? E as árvores vêm de onde? Árvores vêm da terra. Deus disse à terra o seguinte, que a terra produz as árvores. Está claro? Então quer dizer que todas as árvores do mundo foram produzidas pela terra. É por isso que quando você tira uma árvore da terra, o que acontece? A árvore seca, a árvore morre. Por quê? Porque a árvore vem da terra e não pode sobreviver fora da terra. Tá bem claro, família? É a mesma coisa. Então, o homem também foi criado dentro de uma atmosfera e o homem não pode viver sem uma atmosfera espiritual. Alguém percebe isso aí? É por isso que o medo tirou o homem da atmosfera da presença de Deus. Madebrabacusa binte. Oh my God. Estão a sinalizar a live. Estou a pedir partilhar. Peço aos meus filhos de partilhar. Peço aos meus filhos de partilhar. Partilhar. Aleluia, aleluia. Shalom, minha filha Grinha. Deus abençoe, Nai. Seja abençoado. Então, estava a dizer que o homem foi criado dentro de uma atmosfera. E o homem não pode viver sem uma atmosfera. É como árvore que foi criado, foi tirado da terra, não pode viver sem terra. Peixe não pode viver sem água. E assim sendo. E você percebe que quando o homem sai da atmosfera da presença de Deus, o homem não ficou sem atmosfera, mas ele entrou numa outra atmosfera, que era a atmosfera que não era da presença de Deus. Alguém percebe isso aí? E o medo é essa atmosfera que não é de Deus, que trava a ação da mão de Deus na vida de Adão e que coloca Adão debaixo da legitimidade de Satanás e do seu exército. Por falta de tempo, não vou ter como desenvolver muito esse ensinamento, porque é um ensinamento que eu tenho que dar bastante ao vivo para os meus filhos na igreja. Quando voltar nos cultos, eu colocar panfleto, querer falar desse tema, venham porque vão aprender muita coisa, vão aprender muitos mistérios acerca do medo que vocês não têm ideia. Deixa eu avançar. Quais são origens do medo? Amado, o medo tem muitas origens e eu hoje vou me focar apenas numa origem, mas vou pelo menos mencionar para vocês poderem ter ideia, para vocês poderem ter uma pequena noção. Em primeiro lugar, escreve comigo ponto 1. O medo vem do pensamento. O medo vem do pensamento. A primeira origem do medo é o pensamento. O medo pode surgir dos teus pensamentos. O que você pensa. A palavra de Deus disse que, no livro de Jó, que o homem é tal como são seus pensamentos. O medo pode nascer pelos seus pensamentos. Você sozinho pode criar medo em ti também. Alguém está a perceber isso aí? Então, que tipo de pensamento que você tem? Os teus pensamentos podem produzir medo. Há pessoas que, quando você lhe deixa pensar, ele só pensa nas coisas que favorecem o espírito de medo. O medo pode provenir dos pensamentos.
O ponto 2, para eu ser rápido, o medo pode vir do seu environno. Não dos seus pensamentos, mas do teu environno. O que está no teu redor pode também favorecer o medo em ti. Amém? Quando falo do environno, falo de tudo que está na tua volta, incluindo as pessoas. Amado, há pessoas que trazem medo no teu environno pelo que te falam. Há pessoas que têm medo pelas palavras que seus pais lhe atiraram, pelas palavras que a mãe lhe atirou, pelas palavras que alguém lhe disse, o doutor lhe disse. O medo pode vir pelo environno que as pessoas dizem no teu redor. Alguém está a perceber isso aí? E hoje em dia, ponto 3, o medo pode vir também da televisão, das mídias. É lógico. No tempo de Paulo não havia Facebook, não havia TV digital. O medo poderia não vir disso. Mas hoje em dia, amado, mesmo o inferno também já é civilizado. Antigamente não havia pecado de Facebook, não havia pecado de internet. Hoje as pessoas pecam no internet, as pessoas pecam no Facebook. Você pensa que é o quê? Os demônios também já hoje entram na internet, entram no Facebook para fazer pecar algumas pessoas. Quer dizer que o medo hoje, alguém pode ganhar o medo através da televisão, através das mídias, as informações que nós acompanhamos. Como é que as pessoas ganharam medo de algumas doenças hoje na praça? É por causa das mídias. As mídias falam bastante. As mídias falam bastante. E pelas coisas que nós ouvimos. E nós acabamos alimentando medos. Não sei se alguém está entendendo o que eu estou a dizer aqui. Aleluia. Os pensamentos, o environno, as mídias, aquele teu telefone, as coisas que você vê no teu telefone, pode trazer medo em ti. E o único lado que eu quero pegar nessa manhã é o quarto ponto do medo, a origem do medo, que é o quê? Que é os demônios. Há um medo, há uma dimensão de medo que não é um medo que vem pelos pensamentos só, ou o medo que vem pelo environno, que vem pelas mídias, mas há essa dimensão de medo que vem pelos demônios. Amado, há uma certa dimensão de medo que são demônios que criam isso em ti. Amém? Quer dizer que é um medo que, por detrás desse medo, existe uma mão de Satanás. Por quê? Presta atenção. Por quê? Eu repito que há um medo que é um medo diabólico. Há um medo que é um medo diabólico, demôniaco. Esse medo diabólico, esse medo satânico é um medo provocado pelos demônios em ti. Provocado pelos demônios em você. Esse medo aí é um medo com propósito. E é esse medo que eu quero tratar para poder orar ainda esta noite, incluindo outros medos que eu não tenho tempo de falar. Como é que opera esse medo? Amado, esse medo diabólico, como o nome está a dizer, é um medo provocado pelo diabo, pelos demônios. E é um medo que vem com propósito. É um medo que vem com uma ambição espiritual, vem com um plano de realização. Entenda que, por exemplo, na vida do dia a dia, quando Satanás quer matar alguém, quando um feiticeiro quer matar alguém, primeiro te ataca. O feiticeiro te ataca. Pode te atacar de noite, pode te atacar de dia, querer te matar. E se você é uma pessoa que tem a proteção de Deus, é protegido espiritualmente, o feiticeiro te ataca e logo não vai conseguir te vencer. Por quê? Porque você tem a proteção de Deus. E eu, pessoalmente, por exemplo, eu velo pelas almas que Deus me deu. Eu oro bastante. Eu oro bastante para os meus filhos espirituais. Oro para as pessoas que dizimam na minha vida. Porque eles
estão a respeitar a sua aliança com Deus dentro da minha vida. Oro bastante para os meus dizimistas. Oro bastante para os meus filhos na fé. Oro bastante para os parceiros da visão que Deus me deu. Oro bastante para as pessoas que acreditam naquilo que Deus me deu. Porque não é para meu bem, é para o bem deles. Eu oro para eles. Porque Satanás pode querer lhes desviar do caminho. Então, neste caso, Satanás pode te atacar. Um feiticeiro pode te atacar para querer te matar, não conseguir. Por quê? Porque tens a proteção de Deus e tens alguém que vela pela tua alma, que ora para ti. Não sei o que está a dizer. É a Bíblia que diz que os pastores velam pelas almas das ovelhas. Alguém percebe? Então, quando o feiticeiro tenta te matar, não consegue. Tenta te fazer mal, não consegue. O que é que faz? Ele vai usar um corta-mato. Que é o quê? Ele vai trazer em ti a sensação do medo de morrer. O sentimento do medo de morrer. Então, você logo vai começar a desenvolver o medo de morrer. Essa pessoa que sente, de nada está a sentir medo de morrer. E esse medo de morrer que você vai ter, vai fazer o quê? Vai criar em ti a atmosfera da morte. Essa atmosfera da morte logo vai fazer o quê? Vai servir da porta para a entrada do espírito de morte na tua vida. Quer dizer que esse espírito que não estava a conseguir entrar legalmente na tua vida, achou uma porta através do medo que você alimentou. Por quê? Porque o medo é um poder, o medo é uma atmosfera, o medo é uma porta espiritual. Alguém percebe isso aí? E é por causa disso que muita gente, antes de morrer, mesmo quando está doente, começa a ter medo de morrer. Aquele medo que a pessoa tem, alguns até choram no hospital. Estão a vir me levar, estou a ver pessoa, estou a ver pessoa. Ele chora que está a ver pessoa. E esse medo que vai alimentar, onde ver que 2, 3 dias depois, a pessoa faz o quê? A pessoa morre. Porque antes de morrer, a pessoa alimentou o medo de morrer. Esse medo de morrer favoreceu a atmosfera da morte para poder operar na sua vida. Alguém está a entender isso aí? Amado, tem que saber que todo medo chama um espírito. Todo medo convida um espírito. Todo medo é um convite para um espírito. Mas que espírito? Porque o medo te torna fraco perante as coisas que você está a temer. Estás a perceber? Quer dizer que se você teme a morte, o medo te torna fraco perante a morte. Se o Cristo venceu a morte, uma das coisas é porque ele não tinha medo da morte. Quer dizer que tudo que você teme te domina. Então, quando você tem medo de alguma coisa, o medo convida o espírito da coisa que você teme. Por quê? Porque essa coisa te domina. Alguém percebe isso? É por isso que a palavra diz que nós, crentes que temos a vida eterna, não temos medo da morte. Por quê? Porque nós vencemos a morte. Quer dizer que não podemos ter medo de algo que nós já vencemos. Porque no momento que nós vencemos, estamos acima. E quando nós temos medo, nós ficamos debaixo. Alguém percebe isso aí? Quer dizer, quando eu estou a ter medo, eu estou a ficar debaixo do poder daquilo que eu estou a temer. Em outra palavra, se eu ficar a alimentar em mim o medo de uma coisa, esse medo convida aquela coisa em mim. É por isso que Jó, como é que a vida de Jó se estragou? A Bíblia diz o seguinte: cada vez que Jó pensava em alguma coisa, ele pensava com medo.
logo aquela coisa acontecia. Jó quando dizia, epa, meus filhos, pum, logo filhos morriam. Dizia, epa, minhas ovelhas, pum, as ovelhas morriam. Por quê? Porque depois Jó disse o seguinte, o mal que eu temia é o que acontecia. Por quê? O medo que ele tinha é o que se realizava. Aleluia. Então, amado, é possível que uma doença venha em ti simplesmente porque você alimentou medo daquela doença. É possível que venha acontecer algo na tua casa simplesmente porque você alimentou o espírito de medo devido àquela coisa. Crente não é crente para temer, mas é crente para vencer. Escreve isso aí. Crente não é crente para temer, mas é crente para vencer. Nós somos crentes para andar a crer nas coisas que nos fazem temer. Mas somos crentes para crer na vitória que nós já temos perante as coisas que poderiam nos fazer tremer. Então eu sou crente não para tremer. Eu sou crente para vencer. Alguém está a perceber isso aí? Porque quando você alimenta medo, você cria atmosfera. É por isso que há pessoas que perderam emprego. Mas antes de perder emprego, se você ver bem, eles alimentavam medo. Ele sentia medo de perder emprego. Esse medo cresceu nele e chamou o espírito da destruição no seu emprego. Esse emprego se perdeu. E depois disse, eu já sabia. Não é que sabia, não é que você sabia, você já temia. Isso não aconteceu porque você sabia. Isso aconteceu porque você temia. Tinha medo. Há pessoas hoje que perdeu trabalho, que perdeu relacionamento, mas quando você vai atrás, antes de perder esse relacionamento, ele já tinha medo de seu namorado lhe deixar, ele já tinha medo da sua namorada lhe deixar, ele já tinha esse medo aí, epa. E esse medo que ele tinha, esse medo que ele alimentava, alimentou o espírito daquilo que ele temia. Por quê? Porque o teu medo convida aquilo que você teme. E há pessoas hoje que desenvolvem, perderam lar, né? O marido lhe abandonou. Antes mesmo de lhe abandonar, ele já tinha medo. A esposa lhe abandonou. Antes de abandonar, ele sentia medo. Há pessoas que lhe burlaram dinheiro, perdeu o negócio. Antes de perder, ele já sentia medo. Isso não aconteceu porque você achava que ia acontecer. Aconteceu porque você temia, meu filho. E há aquelas pessoas que hoje têm doenças no corpo. Mas essas doenças vêm de onde? Essas doenças são frutos. São resultado do medo que ele alimentou. Do medo que ele cultivou. Passou anos a ter medo de uma doença e depois do tempo foi diagnosticado a mesma doença. Eu já orei para uma filha minha que sofria de cancro. Como é que chegou a sofrer de cancro? É porque foi no hospital fazer exames. Ali, quando fez o primeiro exame, deram resultado, disseram que saiu negativo, você não tem cancro. Mas ela pegou o resultado dos médicos que diz que ela não tem cancro. Ela veio ter comigo. Ela me disse que, pai, eu senti a bolinha nas minhas mamas e eu fui fazer exame de cancro. E quando chego lá, os médicos me disseram que eu não tenho cancro. Mas eu acho que eu tenho cancro. Eu disse, mas como é que você acha que tens cancro? Oh, mas se os médicos disseram que você não tem cancro, como é que você acha que tens cancro? Disse que não, eu acho que tenho cancro. Como assim? Disse que porque eu olhei aquela médica que me disse que eu não tinha cancro. Eu olhei nos olhos dela. Tipo, parecia que ela está me escondendo coisa. Ela me disse que, senhora, não tens cancro, mas eu vi, parece que ela tem algo que está me escondendo. Eu disse,
Epá. Eu lhe olhei, eu lhe disse, você tem cancro. Você tem cancro. Começou a chorar. Sabe por que eu lhe disse que ela tinha cancro? Eu lhe disse que ela tinha cancro porque ela acreditava que ela tinha cancro e ela tinha medo de ter cancro. Sabe por quê? Porque o medo te leva a acreditar numa coisa. Todo medo te leva a acreditar numa coisa. Cada pessoa que tem medo é porque ele acredita numa coisa. Você quando tem medo em ti, é porque naquele teu medo você está acreditando numa coisa. Você está acreditando que vai morrer, vai acreditar que está a perder, está a acreditar que alguém vai te matar amanhã, está a acreditar. O medo te leva a acreditar em alguma... Você não pode ter medo sem acreditar. Está a ver? A fé opera mesmo no medo. E dito feito, ela vai refazer exames. Amado, médicos lhe disseram que você não tem cancro, mas ela vai continuando a fazer exames. E ela, enfim, foi diagnosticada com cancro. Lhe diagnosticaram com cancro. Ela veio falar comigo um dos dias a chorar. Pai, chorou. Pai, tenho cancro. Eu disse, você tem cancro porque você teve medo de cancro. Você tem cancro porque você alimentou medo de cancro. Você tem cancro porque você acreditou no cancro. Você tem cancro porque você assumiu o cancro mesmo sem ter o cancro. O câncer está a operar em ti porque você acreditou no câncer. Você acreditou, alimentou esse medo do câncer e enfim foi diagnosticado com câncer. Quando você teme, você alimenta medo de alguma coisa, você fica escravo daquilo que você alimenta. Há pessoas que nunca vão ter filhos porque não acreditam que vão ter filhos e têm medos de não ter filhos. Há pessoas que hoje são estériles porque alimentam esse medo aí. Não consegue conceber, não porque não é mulher. Para não conceber, há um medo que alimentou nos seus 18, 17 anos, 19, 20 anos. Ela assumia, alimentou medo de ser estéril e ficou estéril. Há pessoas que alimentam medo de HIV, até quando for diagnosticado de HIV. Há pessoas que alimentam medo de morrer solteira e acabam morrendo solteiras. Há pessoas que alimentam medo e esse medo acaba se tornando suas vidas de dia a dia. Será que estou a falar com alguém aqui? O medo. Recebi uma família que precisavam da libertação. Eu ainda naquela altura estava na África do Sul. Era num serviço de oração. Essa família veio com uma menina. Essa menina estava enfeitiçada, tinha espírito de feitiçaria. E esse espírito de feitiçaria lhe atrapalhava bastante. Então chegou lá, onde eu estava, na igreja, e precisavam de libertação. Quando chegaram lá, eu recebi aquela família. Eu olhei aquela família, olhei a menina, sofria, quer dizer, a feitiçaria subiu nela a um nível incrível, sabe? Um dos sinais que uma pessoa é feiticeiro é que quando uma pessoa tem espírito de feitiçaria nele, não gosta de ouvir nada de igreja. Não gosta. E essa menina é uma que ela estava bem em casa. Mas quando dizíamos que, vamos levar na igreja para buscar libertação daquele espírito que está lá a atormentar, logo que digamos que vamos levar na igreja, ela fica fazendo bagunça, confusão, fica até maluca.
agressiva. Então, amado, levaram-lhe para mim, eu recebi lá na África do Sul, recebi lá, eu olhei para aquela menina, eu disse ao Espírito Santo, mas o que está acontecendo com ela? Deus me revelou como é que ela chegou de ser feiticeira. E eu, depois pedi ao pai e à mãe de sair, eu ficar com ela para entender melhor o assunto. Eu fiquei com ela, eu entendi melhor o assunto e eu orei para ela. Fiz uma oração de 3 minutos. Eu chamei o pai, chamei a mãe. Eu disse ao pai, disse à mãe, que pai e mãe, vossa filha está liberta. Esse problema acabou. Porque o Espírito Santo me disse, quando eu orava para ela, o Espírito Santo me disse, eu quando comecei a orar, o Espírito Santo me disse, Joel, acabou. Ela está liberta. Eu disse ao pai e à mãe, pai e mãe, venham, entram, vossa filha está liberta. Sabe que aquele senhor me olhou, me disse, não é possível. Disse-me o seguinte, não, ela não está liberta. Amado, Espírito Santo me disse que a filha está liberta da feitiçaria. Mas o pai me olha e me diz, não, ela não está liberta. Diz que eu lhe levei, porque eles eram de Zimbábue, vinham de Zimbábue, então vieram na África do Sul. O pai disse que eu lhe levei em muitas igrejas no Zimbábue. Passamos de Zimbábue para Botswana, andamos nos países. Eu aqui na África do Sul, eu já andei em muitas igrejas. Esse espírito, não há nenhum pastor que consegue tirar isso. Esse espírito não saiu. Diz que essa minha filha ficou no jejum, nos serviços, de 30, 40 dias, nunca saiu. E como é que você está me dizendo em 3 minutos que esse saiu? Não saiu. Eu olhei para o Senhor, pá. Daí eu percebi que a sua filha não estava a ficar liberta, não porque Deus era incapaz de livrar a sua filha, mas porque ele não acreditava e ele alimentou nele um medo daquele espírito ao ponto de dar àquele espírito os poderes que ele não tinha. Alguém está a perceber isso aí? O medo dá poder até aos espíritos malignos para operar na tua vida. Aleluia. O medo dá poder até aos espíritos malignos de operar na tua vida. Oh my God. Yes. Será que ainda estamos juntos aqui? Amen. Yes. Aleluia. Deixa eu tentar mudar aqui. Estou a ter um pequeno problema. Estou a pedir partilhar, estou a ter sinalização aqui. Estou a ter sinalização. Essas pessoas que não cansam de sinalizar essas lives. My God.
Aleluia. 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 Então escutem. Escuta. Quero concluir. Quando você lê o livro de Atos, no livro de Atos, a Bíblia fala de um homem que é Filipe. Filipe foi numa cidade. Essa cidade era uma cidade da Samaria. E naquela cidade havia espíritos malignos que dominavam, que controlavam. E quando você lê na Bíblia, você vê que toda a cidade tinha medo daqueles espíritos malignos. E havia um homem naquela cidade, o nome dele era Simeão, o mágico. Esse Simeão mágico, ele era a representação daqueles poderes diabólicos que estavam a controlar a Samaria. E toda a população tinha medo naquela cidade por causa daqueles espíritos e tinha medo de Simeão o mágico. Por quê? Porque Simeão mágico, ele era a encarnação, ele era a representação daqueles poderes. Simeão mágico, ele era tipo a referência, a cabeça mesmo ali no meio da população do que representa aqueles poderes. E ele fazia o quê? Ele inspirava medo. A Oliveira era um medo. E Deus fez o quê? Deus mandou Filipe na Samaria para ir desafiar Simeão mágico e fazer derrotar o seu poder, que estava a espalhar medo no meio da população. Amado, há pessoas assim nas famílias, pessoas que dão medo a todos, pessoas como Simeão mágico, um tio que dá medo a todos, uma tia que dá medo a todos, um primo que dá medo a todos, um avô que dá medo a todos, no serviço, alguém que dá medo a todos. Amado, uma pessoa que espalha o medo não tem Espírito de Deus. Quando você é líder, quando você é chefe, você não espalha medo, você espalha confiança, segurança, alegria. Quando um filho meu me ver, ele tem que sentir nele a confiança, a alegria, o respeito. Alguém está a perceber isso aí? Mas tem aquelas pessoas na família que por lhe olhar, ele espalha, ele respira o terror. Ele é um terror. Espalha medo. Pessoas assim são pessoas que são soldados de Satanás. Pessoas que têm neles a feitiçaria. Pessoas que são como Simeão mágico. São agentes de Satanás. Pessoas que só dá medo. Não. Não. Aleluia. Você não tem que espalhar medo. Você tem que espalhar confiança. Você não tem que espalhar medo. Você tem que espalhar alegria. Você não tem que espalhar medo. Você tem que espalhar paz. E tem aquelas pessoas que espalham medo. Não. Aleluia. E você que está me acompanhando aqui, pode estar a orar para a tua libertação. E essa libertação não estará a acontecer. Por quê? Porque o que está a impedir tua libertação
é o medo que está em ti. Já quero te dizer, eu não sou profeta. Não estou a falar como profeta agora. Estou a te dizer, se você tem medo de não casar, não fica decepcionado se você não casar. Se você tem medo do seu marido te deixar, sua esposa te deixar, não fica surpreendido se ele te deixar, se ela te deixar. Será apenas a realização daquilo que você deu poder. Se você tem medo de não fazer filhos, não fica surpreendido se você não fazer filho na vida. Por quê? Porque será apenas a realização daquilo que você deu poder. Se você tem medo de ser diagnosticada com uma doença, e um dia for diagnosticado com essa doença, não fica surpreendido, dizendo que é demônio. Não! Você deu poder nessas coisas. Aleluia. E hoje, toma a decisão de não viver pelo medo, mas viver pela fé. Tens medo de quê? De morrer com fome. Tens medo de quê? De perder família. Tens medo de quê? De perder ministério. Tens medo de quê? De sofrer com quê? A mulher, quando fica nua, está a olhar no espelho, só está a ver doença no corpo dela. É assim, amado. Olha no espelho, as mamas, só está a ver doença. Há homens, quando se olha no espelho, só está a ver azar na vida dele. O que é que tu temes? Me diga o que você está a temer, vou te dizer o que você tem. Me diga o que você está a temer, vou te dizer o que você tem. Me diga o que você teme, me diga teu medo, vou te dizer, me conta teu medo, vou te contar o que você tem. Qual é teu medo? Qual é teu medo mesmo? Qual é teu medo mesmo? Qual é teu medo mesmo? Estou a quebrar isso. Estou a quebrar esse medo. Estou a quebrar esse medo. Eu venho anular esse medo agora. Eu venho anular esse medo agora. Estás a temer o quê? Venho anular, venho cancelar, venho quebrar esse medo agora.